Então, boa tarde. Então, o primeiro passo, marketing. A minha aventura com a filosofia para crianças até começa antes, mas fiz um trabalho de sala de aula durante 3 anos na infantil da Voz do Operário e no final desses 3 anos tínhamos montes de material e pronto, e estava a pedir mostrar, partilhar o trabalho e há mais trabalho do que aquele que está aqui feito. E o trabalho, para quem conhece o livro, já vou ver quem é que... Só para eu ter uma ideia, quantas pessoas é que sabem o que é filosofia para crianças? Ok, obrigada, vou tentar dar para os 2 níveis. E então, o trabalho da filosofia para crianças é um trabalho que requer que a pessoa que esteja a fazer esteja atenta ao grupo, vá seguindo o grupo. E quem conhece o livro não está feito dessa maneira. Mas a razão é porque, quando eu decidi que íamos fazer isto, disse à Maria João, que é a educadora com quem trabalhei, do qual tenho uma opinião altamente coisa, acho que os educadores fazem um trabalho mesmo maravilhoso. Porque é um trabalho difícil e que exige um cuidado e uma especialização que não é, infelizmente, também não sei porquê, mas não é muitas vezes reconhecido. Seja como for. Disse à Maria João, vamos fazer uma coisa destas. E ela disse-me assim, se queres que o livro seja usado, tens que fazer. Se são 1, se são 2, se são 3, se são 4. E então o livro está organizado dessa forma. Mas não precisa de ser usado assim, pode ser usado preferencialmente com formação adequada, mas com o vosso... Vou-me dar ao luxo de ser um bocado poética com o vosso coração, como quiserem. Ok. Muito bem. Então, tenho uma coisa para dizer sobre isto, que é super importante. Então, eu trabalho às vezes em colaboração com a Universidade dos Açores e estamos histéricos porque tivemos um projeto aprovado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. E estamos histéricos porque temos um projeto, mas também estamos histéricos porque foi reconhecido esta área como uma área da filosofia. E isso era uma coisa nova, porque muitas vezes é feita no contexto da filosofia da educação ou da educação, mas na filosofia não é com frequência reconhecido. Então é uma coisa, merecemos todos um crachá e espero no futuro poder-vos mostrar um site, como a professora Dulce também mostrou, com materiais, tudo aquilo tão lindo. Pai, eu estou-me a sentir super alta, com voz super alta. Vocês estão... Não está demasiado alto? Não? Muito bem, isso é que é preciso. Ok. Então, ok. Isto agora... Mas finjo... Ok. Então, quero primeiro agradecer o convite, que, para além de ter sido feito com muito atempadamente, que é sempre uma coisa fantástica, fechar as datas com muito tempo de antecedência, mas, além disso, isso permitiu um diálogo SMS, e-mail e telefónico muito bom ao longo deste período e acho que todos nós estamos a ser super bem recebidos. Obrigada por este convite super simpático e fixe. Também muito bom mostrar este trabalho. Ok, como via, estamos histéricos, portanto eu vou falar deste projeto montes de vezes. Ok, então, agora, a filosofia para crianças, ela é desenvolvida inicialmente nos anos 70 por este senhor, que é o Matthew Lipman, e pela sua colega Anne Sharp. O que é que lhe aconteceu? Ele experimentou isto em 69 com uma novela que se chama Aristotle Maia, que está traduzida para português como A Descoberta de Aristóteles Maia. E o que ele faz ele oferece primeiro... Desculpem, é que eu escrevi, mas estou a dizer em vez de ler. Eu escrevo que é para não me perder, porque senão começo a entrar em aceleração. Então, com Lipman, o que ele faz pela primeira vez, oferece a ideia de que as crianças podem e merecem ter acesso à filosofia. Isto era uma coisa nova, ninguém estava a fazer isto. E ele não foi uma coisa que lhe aconteceu no sonho. Ou seja, não sonhou com isto e depois pensou, vou dar às crianças filosofia. Não foi assim. O que é que lhe aconteceu? Ele estava a dar aulas de lógica na universidade e as pessoas de filosofia têm algumas pelo menos, pensam que a lógica são as regras de pensamento. E são as regras de pensamento, então
ensiná-las devia ser como ensinar um peixe a nadar. Não devia ser difícil. Só que o problema é que todas as pessoas que ensinam lógica veem há uma espécie de resistência. E é um bocado esquisito. E então ele pensou, não, é que o problema é que isto tem que ser feito antes. Se for antes, as pessoas vão aceder, porque são as regras de pensamento. De facto, a razão para isto é mais complexa, não me vou alugar sobre isto, mas o que é que lhe aconteceu? Ele escreveu este livro, que é a Descoberta de Aristóteles Maia, que é só umas conversas de uns miúdos, com os professores também, sobre as regras da lógica. Pronto, e depois tem, sim, maneiras de brincar com aquilo. E foi fazer, já vou dizer como é que se faz uma sessão, mas o que é que lhe aconteceu? Houve uma espécie de explosão. E, de repente, ele percebeu-se que as pessoas, isto foi com o 5º ano, eles tinham montes de perguntas e queriam imenso falar sobre coisas que eram problemas filosóficos. E então mudou de vida, virou-lhe a vida e de repente fez um currículo gigantesco que está em parte traduzido e infelizmente não está completo. Ok, então o programa da filosofia para crianças nasce também com a convicção de que a coisa mais importante que podemos fazer para as crianças é ensiná-las a pensar bem. Se virem, a Rola tem um livro sobre filosofia para crianças e tanto tem lá o programazinho todo, é pela Porto Editora. E também, já agora também posso fazer marketing do trabalho de outras pessoas. Então, o objetivo final das sessões de filosofia não é de encontrar respostas conclusivas e finais para as perguntas levantadas, nem o de alcançar um consenso confortável entre os membros da comunidade. As sessões guiam-se por 2 linhas condutoras. Aprender a compreender a problematização do tema das perguntas, ou seja, clarificando as questões, revendo as crenças, levantando novas hipóteses para futuras verificações. Isto é um bocado abstrato, não está? Já vou falar. Ok. E desenvolver as capacidades cognitivas e sociais para o processo de reflexão. Isso exige saber perguntar porquê, saber dar e pedir exemplos, clarificar afirmações, identificar contradições e não sei o quê. Está um bocado abstrato. O slide da explicação está mais à frente, acho que vou fazer. Eu precisava de 2 vidas. Okay. Então, uma sessão funciona mais ou menos assim. Lê-se uma história. Este livro tem histórias, mas há outras histórias que se podem ler. Depois da história, abre-se para as pessoas poderem fazer perguntas. E as perguntas são variadas, desde a razão que levam certos personagens a fazer seja o que for, a maneira como a história se persegue, ou perguntas que são levantadas por qualquer coisa que acontece na história. Já não são bem sobre a história, mas vêm por causa da história. E com essas perguntas todas, escreve-se no quadro as perguntas. Essa é a maneira clássica de fazer isto. Escrevem-se as perguntas, numeradas, e a coisa mais importante é, à frente da pergunta, coloca-se o nome da pessoa. Isto, até mais ou menos ao 4º ano de escolaridade, implica que às vezes as pessoas querem pôr o seu nome na pergunta de outra pessoa. E, ao contrário de toda a escolaridade, na filosofia para crianças é possível fazer isto. Eles adoram. Então, pomos lá o nome. E depois, a parte mais difícil é escolher uma pergunta para conversar. Às vezes, se tivermos sorte, o diálogo começa logo a acontecer e deixamos avançar. Outras vezes temos que tomar uma decisão de grupo, que é difícil esta parte. Mas pronto. Então é assim. Depois discute-se a pergunta, seguindo as regras da lógica, e no fim, se for possível, faz uma espécie de resumo-conclusão. Mas a conclusão não é, por isso é que tem esta coisa, não é encontrar uma resposta a qualquer coisa. Só para vos dar um exemplo, uma sessão uma vez que fiz com meninos do pré-escolar, em que a pergunta era... não estou a fazer os meus slides, mas pronto, ok. A pergunta era... Eu li a história, e depois eu tenho sempre muitos de papéis. E então houve um menino que disse assim... Porquê que a história parecia maior do que era? Porque ele via montes de papéis e eu, claro, não tinha lido aquilo tudo. Ele sabia, e sabia bem. Não, desculpa, ele disse, a história parecia maior do que era.
E eu disse, sim, ok. Então, e agora vamos fazer as perguntas. E quando chegou à parte da pergunta, ele disse, mas porquê que a história parecia mais pequena do que era? Então, transformou uma coisa que era uma afirmação numa pergunta. Pronto, e este movimento, que é o movimento de colocar a pergunta, é uma das coisas que a filosofia para crianças trabalha. E é a coisa que eu vou evidenciar mais hoje. Vou falar de perguntas até vomitarmos todos. Afinal tinha aqui o slide da coisa. Eu é que estou bem cansada. Então, a sessão começa assim, muito bem. Então, uma leitura da história filosófica. Pronto, as pessoas usam diferentes materiais. Eu tenho algumas razões para achar que as histórias filosóficas são fixe, porque provocam comichão, de uma certa maneira. Okay. E normalmente a sessão acaba porque já não há mais tempo. E isto agora só porque... Não sei se tenho muita gente que é do pré-escolar, já agora só para eu ter uma ideia. Quantas pessoas do pré-escolar é que há? Ok, está bem, eu posso falar. Posso ocupar 70% do meu tempo. Então, a primeira vez que fui até com a Maria João, ela disse-me assim, opa, Dina, porque eu tinha preparado, já não sei, montes de coisas, estava a preparar-me para 1h30 de trabalho. E ela, eu acho que eles não aguentam mais que 20 minutos. E é verdade, aguentaram mais que 20 minutos. Mas a coisa mais interessante que tenho a dizer sobre isso é que se eles nas primeiras vezes aguentavam 1 hora, eles nas vezes seguintes, aquilo acabava porque acabava mesmo o tempo, ou seja, era a hora do lanche. E isso diz-nos qualquer coisa sobre o que é treinar pensar em conjunto, que é uma coisa que parece difícil para pessoas mais novas, mas também é uma questão que se treina. E mais interessante, a Maria João, uma educadora de mais de 16 anos, na altura, agora até mais, ela tinha uma grande experiência. E ela mediu mal o tempo que eles aguentavam a fazer isto. E ela, eu penso, tenho em alta consideração. Então, isso também nos diz qualquer coisa. Diz, como nós não temos esta prática, pensamos que eles aguentam menos tempo do que eles de facto aguentam. Ok. Muito bem. Então, eu estava a contar esta história acho que se chamava Francisco, menino. Então, o Francisco pôs esta questão, porque é que as coisas às vezes parecem maiores do que são. E então eu construí um jogo, que por acaso não sei se está aqui, mas eu tenho mais material, tenho que fazer outro, em que experimentávamos porque é que umas coisas parecem umas coisas, mas são outras. E depois de 3 sessões sobre isto, em que uma das... Não sei se isto é familiar, as linhas de Muller. Sabem o que são as linhas de Muller? Não vejo reação? Não? Ok, obrigada. Então, as linhas de Muller são as seguintes. São dois segmentos de reta que têm o mesmo tamanho, mas que nas pontas estão desenhados de outra forma. Numa das retas estão dois outros segmentos de reta que fazem assim. Não estou a explicar isto nada bem, perdão. E na outra segmento de reta acabam a funilar. Desculpa, mas... Desculpa, Ana, dá-me uma caneta. Vou tentar. É mais ou menos assim. É uma ilusão de ótica. Então mostrei-lhes isto. E eles, vocês não imaginam, as pessoas que são educadoras sabem, horas a falar sobre isto. Eles ainda fizeram um trabalho em sala de aula sobre isto. São assim as linhas. E há uma que parece que é maior que a outra, mas não é. São as duas do mesmo tamanho. E então, uma das coisas que... Havia várias coisas... Obrigada, Ana. Havia várias coisas e uma delas era esta. E eles demoraram imenso tempo. E uma das posturas de quem faz filosofia para crianças é, claro que nós podemos logo dizer-lhes que elas são do mesmo tamanho. Se soubermos, claro. E pronto, e acaba ali. Então, um dos papéis é ajudar a pensar, não dizendo tudo aquilo que já sabemos, mas, ao mesmo tempo, dizendo o suficiente para fazer pensar. Então, eles, quando se viram confrontados com este cartão, disseram, a de cima era maior que a de baixo. Eu, ok, muito bem. Depois o passo seguinte é, e agora como é que podemos ter a certeza? E eles disseram, medindo. Muito bem. Isto demora imenso tempo, isto não é assim, está muito de seguidinho. Depois a seguir, então como é que medimos? E eles medem, as pessoas educadoras sabem, às vezes mede-se com réguas, mas às vezes medimos só com fio. Não é? Mediram com fio. E depois mediram com fio e pareciam iguais.
Então, não podia ser. E porque pareciam iguais, eles decidiram que era preciso medir com régua. Que era uma coisa que eles usavam só muito de vez em quando, não mediam, medem com fio, não sei porque é que fazem, não interessa, essa parte não... Então, foram medir com régua. Com régua também dava 12 centímetros cada. Então, como é que era possível? Pareciam diferentes. E a questão era tentar encontrar uma hipótese que explicasse aquele fenómeno, não é? As coisas que aparecem são fantásticas. E, inclusive, aparece uma coisa que é um menino que a certa altura diz a régua muda de tamanho quando passa de um para o outro. Exato. E o que acontece? O papel da pessoa que está a fazer isto, não é controlar-se, às vezes não é muito fácil, mas não dizer, não, isso não é possível, a régua não muda de tamanho, e deixar passar. Como eu segui a metodologia e depois a contar a um colega meu que... Ele disse-me assim, que engraçado, ele optou por uma coisa que os físicos, na altura do Einstein, também diziam. Como havia objetos que se mediam coisas diferentes, eles imaginavam que os objetos de medição mudavam quando se passava para grandes dimensões, para o espaço. E eu passei a chamar esse menino o meu físico teórico. Mas a razão para contar isto é para dizer, quando nós nos controlamos para não dar a resposta, nem dar a resposta que está assente, possibilitamos às pessoas que estão a pensar saltos de pensamento que nós próprios às vezes não fazemos. Eu nunca me iria lembrar dos físicos, porque a minha atenção não está aí. E se uma das coisas que a filosofia para crianças tem para oferecer é isso, é possibilitar saltos de pensamento que quando não possibilitamos, estamos só a dar saltos de pensamentos que já conhecemos. Ok, já me estou a alongar. Então, podem-se começar a partir das novelas ou materiais que o Lippmann escreveu. Pronto, eu sou fã disto, não só porque foi o Lippmann que escreveu, mas porque as histórias foram construídas para isso e vêm com, aliás, como este também, eu desenhei completamente à imagem e semelhança do mestre, vêm com uma série de exercícios e de planos de discussão que não são para ser usados cegamente, mas que ajudam a pessoa que está a fazer este trabalho de ajudar a pensar, de se calar de uma certa maneira, mas não ficar, como é que dizer, como à parede. Portanto, agir para ajudar a pensar. Ok, mas agora montes de gente faz isto e há outras maneiras. Perante isto, bom, vou adotar a minha postura perante isso, as pessoas fazem de outra maneira. Eu não sou dona dos gestos dos outros e, portanto, vou deixar. Então, há pessoas que começam com um livro infantil e há alguns... o meu e-mail estava ali, podem me enviar um e-mail se quiserem. Eu mostro o material que há online sobre isso. E há livros infantis, porque os livros infantis são ricos, ou o excerto de uma história contada por filósofos. Os filósofos também contam histórias. É o que vou fazer no projeto. Vou desencantar todas as histórias. Ok. Ou a partir de um tema também, a liberdade também faço, a partir de uma pergunta. Ou a partir de uma pergunta. Ok. Então, uma das coisas que eu queria imenso falar. Okay. Então, esta senhora Nussbaum também é filósofa. E é talvez a primeira filósofa que eu leio de renome que diz, que é uma pessoa de filosofia, que diz, reconhece a filosofia para crianças como uma prática da filosofia e, sobretudo, diz uma coisa muito importante, diz que esta prática é fundamental para as sociedades democráticas. E porquê? Porque permite que as pessoas aprendam a pensar em conjunto de forma crítica. Okay. Então, eu selecionei estas três coisas como importantes que a filosofia para crianças faz, mas depois de tomar um pequeno almoço com a Magda, decidi que só ia falar sobre perguntas. Mas vou-me alongar. E assim, isso é uma coisa que eu quero mesmo que levem. E como vou fazer o workshop também à volta disso. Pronto. Então, a filosofia para crianças ajuda a questionar, ajuda a fazer perguntas e a sentir as perguntas. Nem todas as perguntas, como é que dizer, vêm da mesma maneira. Aliás, eu costumo, quando mostro isso, e eles não sabem o que são perguntas às vezes, porque os próprios adultos usam as perguntas de uma forma não pergunta. E o meu... Ai, não posso, a sério.
Porquê? Porque os adultos usam às vezes as perguntas como ordens. E o meu exemplo assim standard é: queres ir à casa de banho? A maior parte das vezes quando esta pergunta aparece na escola não é uma pergunta, é uma ordem. Então há uma espécie de uso ambíguo das perguntas. E claro, eles assimilam tudo, também assimilam o uso ambíguo. Mas há outra coisa, que é uma das razões por nós não fazemos perguntas. As perguntas incomodam. E eu, felizmente, aos 45 eu percebi-me que às vezes as minhas perguntas incomodavam os outros, estou mais controlada. Mas eu porque eu fazia as perguntas porque via que havia coisas que não estavam, não sei, pensava, não estou a perceber, então fazia a pergunta. Mas as perguntas às vezes acertam mesmo, já vos deve ter acontecido, acontece imenso com os meninos pequeninos, eles perguntam mesmo, pronto, agora estou-me a lembrar de uma coisa, perguntam aquilo que a gente não quer ouvir. É uma capacidade brutal. Então, a filosofia permite não só fomentar isso, como fomentar isso para que corra bem para eles, não é? E para nós também. E uma das coisas que faz é que quando nós ignoramos a pergunta, ou seja, pensamos que o perguntar se vai constituir por si próprio, não aprendemos a cultivar a pergunta. E uma das coisas que cultivar a pergunta faz é mostrar os caminhos das perguntas. Então, se nós não soubermos o que é, a certa altura na vida, habituamos-nos a ou perguntar o que todas as outras pessoas também já perguntam, ou então a calar as nossas perguntas. Pois às vezes, se tivermos sorte, usamos os ambientes mais íntimos para conversar sobre elas. Okay. Então, mas porquê questionar há de ser tão importante? Então, porque, promove esta capacidade de curiosidade, não é? Isto é verdade, quer dizer, é preciso para todo o futuro, é preciso cultivar a curiosidade. Mas tem esta parte, cultiva a esperança. Porque uma pessoa que fez perguntas e que foi educada que as suas perguntas são para ser silenciadas, não tem esperança de encontrar resposta. Então é mais útil fomentar o uso da pergunta, mesmo quando a resposta não cala, não cria, como é que dizer, não acalma o desassossego que a pergunta traz, do que fazer ao contrário, matar esse desassossego por o aniquilar. E depois ajuda-nos nós ficamos a saber que tipo de problemas é que as pessoas têm. Eu, às vezes, a brincar, costumo dizer, eu conheço as pessoas pelas perguntas que elas me fazem. E é muito interessante este exercício, onde experimentar, ver que, em vez de pensarem na resposta que vão dar, só pensarem, porque esta pessoa está a perguntar isto, mas porquê que será que esta pessoa me está a perguntar isto? É um exercício muito útil. E ajuda-nos a fomentar as perguntas nos mais novos. Eu até costumo dizer que isto é tão importante, porque fazer uma boa pergunta, ou saber fazer uma boa pergunta, pode ser a diferença entre cuidar bem de nós próprios ou não. As pessoas que vão aos médicos, não sei se já vos aconteceu, aquilo é um ambiente às vezes um bocado difícil, as perguntas não te surgem logo. Mas saber fazer a pergunta ao médico que nos pode fazer tomar uma decisão, tomar este tratamento versus aquele, pode-nos salvar a vida. Então, fazer perguntas é mesmo, em última instância, podemos morrer se não fizermos uma boa pergunta. Não sei se o que é que tenho mais. É que eu já passei os 20 minutos há montes de tempo. Queria só dizer, claro que um monte de gente faz perguntas, não são só os filósofos, felizmente. Mas a filosofia tem uma capacidade especial. Porquê? Porque eles ocupam-se mais com fazer perguntas. E costumo mostrar isto porque este senhor, Daniel Dennett, é um filósofo famoso, quem diz, na filosofia famoso, mas seja como for. Se eu disser, é Dina Mendonça a dizer... Mas se eu digo que o Daniel Dennett já disse isto, é outra. E ainda por cima ele costuma dizer isto, eu costumo ler, eu tento imenso dizer aos outros filósofos, às pessoas que fazem filosofia, e digo-lhes, ele diz isto e diz que é uma das tarefas mais difíceis, esta de colocar a boa pergunta, ou escolher qual é a pergunta que devo fazer primeiro. E depois, a piada é, pagam-lhe para isso? Depois eu costumo fazer uma pausa, bem, pagam melhor a uns do que a outros. Mas a verdade é que é uma capacidade que vem com a filosofia, não é? Então devemos aproveitar. Então, as perguntas têm estes dois tipos. Uma são perguntas que podem ser de tipo mais conceptual, que sejam mais fáceis de identificar, o que é o tempo,
e procuram definições, delimitações do problema e da nossa capacidade de conhecimento sobre esses assuntos. Ou podem ser sobre o valor. E a razão porque isto é importante é que, se nós tivermos uma comunidade, um grupo de pessoas que acha que algo é importante, é então ainda mais importante discutir porque é que essa coisa é importante para todos nós. Eu faço muito trabalho experimental, e então agora ando a fazer um trabalho com uma pessoa que é de 10º ano, e que é professora de Economia. E uma das coisas que aparece é ela muito preocupada por estar a ensinar Economia, mas eles só querem ganhar dinheiro. E eu digo, pois claro, pois coitados, eles não são os únicos responsáveis deste problema. Eles querem isto porque eles estão a ver que é uma saída de sobrevivência. E então é super importante colocar esses valores dentro da própria discussão para as pessoas poderem afinar porque é que acham que isso é importante versus outra coisa. Sónia, eu já estou a passar mais que tenho que me calar. Acho que acabei. Ai, meu Deus. Mas o livro está muito melhor. Okay. Muito obrigada, Dina. Obrigada.